Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro. Eu quero convidar você para fazer uma reflexão junto comigo no que diz respeito aos resultados, né, aos principais resultados dessas eleições, tá, que nós tivemos um primeiro turno. Alguns municípios ainda terão um segundo turno, mas eu quero pegar assim, um contexto um pouco geral, tá, para a gente fazer um pouquinho essa reflexão. Veja bem, foi constatado, né, está muito evidente aí o crescimento da direita, tá, de muitos prefeitos e prefeitas que foram eleitos e que pertencem à direita. Em alguns casos, à extrema-direita, ou, em alguns casos, o apoio do Bolsonaro em alguns municípios. Por sua vez, o PT também teve um pouco de crescimento de algumas prefeituras e, devido a isso, alguns companheiros, companheiras acham que isso é importante, né? Ou seja, dão uma importância em cima disso. Não que a gente não deva dar importância em relação a isso. Eu só vejo que, mesmo que nós tenhamos assim um pequeno crescimento de prefeitos e prefeitas também de esquerdas, que foram eleitos em alguns lugares, né, em alguns municípios, ainda a gente precisa pensar muita coisa do que está impedindo para que a esquerda avance aqui no nosso país. A gente tem que sempre levar em consideração que quem é o presidente da República é o Lula, né? Que, mesmo que ele até diga, né, não estou governando por PT ou qualquer coisa assim, mas ele vem, né, historicamente, toda a sua militância, todo o seu histórico de vida do PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o Lula, ele carrega consigo, né, o germe, né, a essência da esquerda que está dentro dele, que é histórico e assim por diante. Com isso, se pensarmos assim num termos um pouco de uma certa lógica, quem deveria, né, estar assim à frente dos municípios aqui no Brasil, em termos de prefeituras, deveria ser a esquerda, deveria ser, pelo menos se não fosse assim do PT, mas pelo menos partidos de esquerda que estão apoiando o PT. A gente sabe de alguns casos assim do PSB, né, que teve aí algumas prefeituras, tá? Me parece que aquele João Campos, né, de Recife, é um desses casos, né, do PSB, que apoia o presidente Lula. Mas, do meu ponto de vista, ainda é muito tímido tudo isso. E isso tem uma diversidade de leituras em relação a tudo isso que aconteceu aqui. Num certo sentido, a gente poderia dizer, né, isso é mais uma opinião própria, uma opinião minha, de que nós temos um enfraquecimento das esquerdas. Num certo sentido, é um enfraquecimento das esquerdas. Tá? O que muitos podem achar que, de repente, é um crescimento da esquerda que está acontecendo, a meu ver, não deixa de ser um enfraquecimento. Ou seja, nós temos aí uma diversidade de casos para poder levar em consideração. Mas eu quero trazer aqui o que está acontecendo em São Paulo, né, o segundo turno, lá, essa disputa entre Boulos e o Nunes, né, o Ricardo Nunes. Quero pegar assim, o exemplo de São Paulo e aí levar-se em consideração um contexto mais geral sobre essas eleições. Em São Paulo, tem aí as pesquisas, vocês já podem ver, né, as pesquisas mostram um pouco isso. O Boulos é quem tem mais rejeição do que o Ricardo Nunes. Quer dizer, eu não quero nem pegar a projeção de que o Ricardo Nunes está com tantos por cento, o Boulos tem menos do que o Ricardo Nunes e assim por diante. Eu não quero pegar nem a questão desse tipo de projeção, tá? Para as eleições. Ou seja, se as eleições fossem hoje, conforme o que mostra a pesquisa, o Ricardo Nunes ganharia essas eleições. Eu quero partir dessa projeção que diz respeito à rejeição. Né? Eu, a meu ver, assim, a parte da rejeição é o que mais chama a atenção. A gente precisa dar muita atenção pelo lado da rejeição, porque a rejeição diz muita coisa. Afinal de contas, por que tem tanta gente, tá, que rejeitam o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo? E aqui que está o detalhe. Eu acredito que, não apenas em São Paulo, mas em grande parte do Brasil, esse tipo de leitura que eu vou até fazer aqui existe. Tá? Vamos pegar então São Paulo. Se você prestar atenção nessa porcentagem de quantidade de pessoas que rejeitam o Boulos,
tem um ponto que é a base de tudo, do porquê que uma grande parcela da população rejeita o Guilherme Boulos. Sabe o que é? É o estigma que é colocado, e isso é colocado pela direita de forma muito contundente, e também a extrema-direita também faz, quer dizer, exerce esse papel, de dizer que o Guilherme Boulos é um invasor ou incentivador de invasão de propriedades. Esse estigma que se criou, né? E durante a campanha do primeiro turno, isso ficou muito evidente também, até nos candidatos que, quando pegavam no pé do Boulos, isso, olha só que eu não estou falando apenas do Marçal, mas eu estou falando até a Tabata do Amaral pegava no pé do Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes, ele passou o tempo inteiro, tá, repetindo esse estigma de invasor de propriedade. Aí uma outra coisa também tem a ver com relação à questão de drogas. Ou seja, direita e extrema-direita pegou apesar de que tudo isso há uma fake news muito grande, tá, que o próprio Marçal, né, ele foi o principal mentor dessa situação toda, de acusar o Guilherme Boulos de uso de drogas ou qualquer coisa assim. E eu vou aqui bater mais em cima da questão de invasão de propriedades. Eu, para mim, que a questão de invasão de propriedades é o mais forte de tudo qualquer outro tipo de estigma que pode pegar contra o Guilherme Boulos. Bom, gente, quando a gente vai percebendo uma situação igual essa, tá? Você, no final das contas, né? Depois que a eleição termina, quem de repente pode ganhar as eleições poderá ser, né, o Ricardo Nunes e não o Guilherme Boulos. E aí você me pergunta, poxa vida, o Boulos de repente, o que pode fazer ele perder as eleições exatamente por conta desse estigma que é jogado em cima dele, de invasor de propriedade. Ele fez parte, né, do movimento do sem-teto, né? Então tem a ver com casas na cidade, aquela coisa toda. Como propriedade, né? Porque tem as propriedades também rurais e tem as propriedades da cidade. Então o Boulos fez parte desse movimento do sem-teto. E o grande problema é você fazer as pessoas compreender o que é esse movimento. Que ele não é um movimento de invasão. O movimento sem-teto não tem nas suas projeções, ou nunca teve, essa projeção de invadir casas de qualquer jeito. Existe um objetivo por trás de tudo isso. Existe todo um trabalho sério, assim como o MST também. Mas não é isso que é passado para a cabeça das pessoas. O entendimento que é passado para a cabeça das pessoas é que o Guilherme Boulos, de repente, se ele ganha essas eleições, nós estamos lascados, porque vai ter, então, agora a invasão de casas vai ser muito maior, vai ser crescente, aí que liberou geral. É isso que fica, é isso que pega na cabeça das pessoas. Com isso você deixa de eleger uma pessoa excelente, um grande prefeito para a cidade, por conta desse tipo de mentira, para falar a verdade. De mentira. De inverdades que são passadas na cabeça da pessoa. Esse, a meu ver, é um grande problema, assim, um problema sério, que é, assim, quando as esquerdas, em qualquer lugar, tá, aqui no Brasil, elas se colocam, né? E a gente sabe de pessoas excelentes, tá? Nós temos a Maria do Rosário, em Porto Alegre, uma excelente parlamentar, uma grande pessoa, uma pessoa que sendo eleita, poderia resolver os problemas seríssimos que Porto Alegre vem enfrentando. Mas, no entanto, também em cima de Maria do Rosário, em cima de qualquer candidato, tá, a prefeito, aqui em Cuiabá, temos, né, o grande companheiro, o Lúdio Cabral, que está aí disputando, né, com o Abílio, o Bruninho, e a gente sabe do trabalho do Lúdio enquanto deputado. Não resta dúvida com relação ao Lúdio, da capacidade, da seriedade do que é Lúdio Cabral. Mas, no entanto, a extrema-direita, a direita, vão trabalhando em cima desses estigmas, como eu estou falando para vocês. Em cada lugar, a questão muda de roteiro. É jogado, né? Assim, como que a esquerda é um problema que boa parte desses problemas que são jogados em cima das esquerdas não são problemas reais, são ilusões, mas que as pessoas acatam como se fosse verdade. Elas acatam essas ilusões, elas acatam as mentiras, as falsidades, como se tudo isso fosse verdadeiro. E aí, com isso, acabam elegendo
o pior, acabam elegendo a pessoa errada, não a pessoa certa para aquela cidade. Lúdio é a pessoa certa para Cuiabá, com toda certeza. Isso porque basta você olhar a história de Lúdio, o trabalho de Lúdio enquanto deputado estadual. Por que você não vai e você não observa isso? Por que fica acatando mentiras, acatando falsidades? Guilherme Boulos com certeza é o melhor para São Paulo. Por que você não vê a luta do Guilherme Boulos, deputado federal? Por que você não olha pelo lado bom da coisa? Essa pessoa pode ser do que de melhor para a cidade, para essa pessoa pode ser ganhando essas eleições. Por que você não vê o histórico da Maria do Rosário de Porto Alegre? Por que você não olha por esse lado? Quem é a pessoa? O que essa mulher, inclusive, já sofreu em relação ao Bolsonaro? Crime que Bolsonaro já cometeu contra ela lá no Congresso? Então, no fundo, eu também vejo um pouco por aí o que falta, gente, principalmente no trabalho da esquerda, ou de todas as esquerdas unidas. Eu sempre acredito também de nós unirmos as esquerdas, de fazer um trabalho de base que está faltando. Isso o José Genuíno vem batendo nessa tecla o tempo inteiro. E ele está certíssimo. Nós precisamos ir para as periferias, para os bairros, tá? E eu estou falando isso aqui não é período de eleição, não é campanha eleitoral. Nós temos que ir para as periferias, para os bairros, para fazer um trabalho de conscientização, um tipo de educação popular, formação política para boa parte da população. Porque a população está imbuída dessas falsidades, dessas ideologias baratas, dessas ideologias da direita e da extrema-direita, que eles conseguem muito bem fazer a cabeça da população, porque para fazer a cabeça da população é fácil, não é difícil. E aí você usa as redes. E nós, já no acesso às redes sociais, a gente vem para cá, muita gente acha que nós estamos com choradeira. Eles não conseguem entender. Já enfiaram na cabeça do sujeito, já botaram lá na cabeça dele, que a esquerda é como se a esquerda fosse o demônio, que a esquerda é um problema para a sociedade. Já foi botado na cabeça dessa gente. Então a gente precisa ir para as periferias, fazer um trabalho de base, um trabalho de formação, explicar para toda essa gente, para toda essa população, por onde que as coisas passam. O que é um movimento de sem-teto, por exemplo? Por que existe um movimento sem-teto? Por que existe um MST? Por que existe um MST, um movimento sem terra? Por que será? Será que é um bando de gente à toa que não tem o que fazer? Que estão aí invadindo propriedades à torta e à direita? Quer dizer, se quando você tem esse tipo de concepção, você está totalmente equivocado. Você engoliu a mentira. E com isso você passa então a demonizar a esquerda. Passa a inventar coisas em relação à esquerda que não existem. Mamadeira de piroca foi um exemplo disso. Cadê as mamadeiras de piroca? Onde que estão? Ninguém pergunta a respeito disso. Porque isso nunca existiu. Foi uma invenção. Que foi uma invenção jogada na cabeça das pessoas. E um monte de gente acreditou nisso. E acredita até hoje. Então, se nós não superarmos esse tipo de situação, as coisas não vão mudar. Vai um monte de gente continuar elegendo piores. Os piores em todos os sentidos. Continuar elegendo prefeitos e prefeitas que não têm responsabilidade com a população. Assim, por questões essenciais, básicas, necessárias para a população. Com isso, você vai tendo um absurdo que vai acontecendo nas cidades e as pessoas não conseguem relacionar que a política está envolvida nisso. Que um prefeito de uma cidade ou um governador tem responsabilidade em cima disso. Como foi esse apagão, todo esse problema, por exemplo, que aconteceu em São Paulo. As pessoas não conseguem relacionar isso. Elas acham que é algo, coisa da natureza, não sei o quê, então, o prefeito não tem responsabilidade. Por que não olha quando foi privatizada a energia, ou seja, quando está acontecendo as privatizações? Por que a gente não olha isso? Por que a gente não questiona isso? É isso que eu tinha de trazer hoje aqui. Agradeço. Continuem firmes aqui no canal, tá? Ajudando o canal. O seu joinha ajuda muito e também as inscrições no canal. Grande abraço e até a próxima.